Fala pessoal, estamos de volta com o nosso vídeo de estudo do início e final para o concurso da Loto Fácil 3528, que vai estar correndo neste sábado, 1º de novembro. Que esse mês seja próspero para a gente, que esse mês a gente venha conseguir pegar os 15 pontos através dos nossos bolões. Estamos indo muito bem, de 3 concursos para cá, tem aumentado muito as nossas premiações, porque a gente está estudando dentro dessa estratégia da tabela das cores. E se você ainda não observou, daqui a pouco estarei trazendo um vídeo específico sobre a tabela das cores, que vai te proporcionar melhor assertividade quando você começar a observar da forma correta a tabela das cores, ok? Mas nesse vídeo aqui a gente vai tratar de início e final, que inclusive, para quem assistiu o último vídeo, eu até falei que estava meio fraco para vir dezenas na primeira linha. Mas esse início 2, 3, 4 aqui era para ter vindo no concurso 3526, conforme a gente previu aqui. Conforme a gente até determinou aqui, essa era a projeção para o concurso 3526. Ou seja, os últimos três inícios que tem saído foi dentro da projeção, mas nenhum saiu no dia certo. Sempre está saindo um dia depois. Você já observou isso? E esse daqui foi um deles, tá? 2, 3, 4. E o final 21, 22 e 23. Inclusive o 21, 22 e 23 a gente conseguiu acertar. Conforme aqui a previsão, que era para esse concurso aqui. O 21, 22 e 23, o final ok, 100%. Agora o início veio exatamente o início que era para ter vindo aqui. Esse, na verdade, era para ter vindo aqui, esse início, olha só, onde veio 1, 2, 3. E esse 1, 2, 3 era para ter vindo aqui. Ou seja, está sempre saindo um dia depois a previsão de início e final. A previsão um pouco meia vaga, né? Para esse concurso atual, é até mesmo a linha cheia, hein? Ainda tem essa projeção para a linha cheia. E eu receio que pode até acontecer neste sábado. Mas está aí. As projeções elas estão se cumprindo, mesmo que não seja no mesmo dia, mas elas estão vindo exatamente conforme a gente determinou. Mas vamos voltar aqui de novo no resultado. Esse foi o resultado 3527, onde tivemos aqui uma trajetória de premiações curta. Foram 4 premiações no intervalo de um mês, praticamente. Que foi 2 com 12 e 3 com 11. E aí tivemos 8 dezenas repetidas. Por que eu sempre estou mostrando aqui esses detalhes e sempre batendo na mesma tecla? Para que você não desanime quando você estiver acertando 8 acertos, quando você estiver acertando 10, quando você estiver acertando 9. Se o seu jogo está dentro desses parâmetros aqui, dentro dos parâmetros das cores que eu vou explicar um pouco daqui a pouco sobre a tabela das cores, você tem um jogo equilibrado. A não ser que ele tenha acertado 14, 15, e aí fica difícil você acertar ele novamente, né? Porque uma combinação como essa daqui nunca acertou 14, nunca acertou 15 antes. Acertou 13 lá em 2017. Apesar do concurso passado, 3526, ter acertado 13 aqui dentro desse intervalo, isso é uma raridade acontecer isso, tá? É uma raridade. Você não vê isso todo dia, toda semana. Você não vê isso todo mês. É algo raro que acontece de vez em quando menos a gente espera, mas é algo bem raro. Então, eu prefiro fazer dentro daquilo que mais sai do que esperar uma raridade, porque quando vem a raridade a gente não está preparado para acertar. É simples assim. Agora, como que seu jogo vai estar equilibrado? Quando ele se enquadra justamente dentro disso daqui, olha só. Não é o 11 e 12 pontos aqui. Pode ser que tenha acertado 11 ou 12 pontos nesse intervalo de um mês. Isso pra gente não é muito relevante. Beleza? Isso não é uma regra que o jogo não acerte, tá? Mas o equilíbrio do jogo não está em premiações de 11 ou 12 pontos. E sim, aqui, ó, de 8 para frente. Ou
ali uma margem mínima, né? Para uma ou duas ocorrências de 7, né? Possa ser que tenha nesse intervalo. Agora, quando passar para essa parte aqui, meu caro, 5 e 6, aí esquece. Esquece. 5 e 6 é terrível. Terrível. Para você ter ideia, essa combinação aqui, ela acertou 6 acertos, ou veio 6 repetidas, lá no mês de agosto do ano passado. E no dia 30 de janeiro desse ano. Ou seja, não vale a pena. Se o seu jogo ele acerta muitas vezes 5 ou 6, ou até mesmo 7 com frequência, esquece, cara, eles não é um jogo bom, não está equilibrado. O seu jogo só vai estar equilibrado se ele estiver acertando na maioria das vezes 8, 9, 10. Se ele estiver acertando 8, 9, 10, está ok, está ótimo. Se você ainda não tinha observado dessa forma, passe a observar dessas formas, pois são os resultados que nos ensinam. Não é eu que criei essa ideia não, tá? Isso é algo nativo da matemática da Lotofácil. E a gente precisa seguir, senão a gente vai ficar para trás, não adianta. Apelar para sorte, para números da sorte, datas de aniversário, esquece. A Lotofácil trabalha com estatísticas matemáticas. E na maioria das vezes, ela até não se encaixa dentro dos cálculos matemáticos, se encaixa dentro de rotinas físicas, que é o que a gente vai falar sobre a tabela das cores, beleza? E assim ficou o resultado 3.527, onde teve a configuração de início e final, 2, 3, 4, 23 e 24. 5 dezenas aqui, totalizando as duas primeiras, na verdade a primeira linha e a quinta linha, veio 5 dezenas aqui, que também é padrão. Aqui na nossa tabela de estudo, eu vou testar o resultado que veio para a gente ver se já repetiu esse ano, se já veio recente, esse 2, 3, 4, com esse final 23 e 24. Essa planilha de estudos aqui ela é um pouco parecida com a tabela das cores, mas são planilhas diferentes, são dois sistemas inteligentes diferentes. Beleza? Por que não colocou na mesma planilha, J. Silva? Porque não cabe mais, cara. Essa planilha aqui, ela já chegou no limite. Ela já está até pesada demais para tantas informações. Essa é a planilha Master, que ela conta com o mecanismo inteligente aqui, com todos esses padrões aqui que você está vendo. Padrões de ímpares e pares, primos Fibonacci, múltiplo de 3, molduras, dezenas do centro, os números mágicos, os puro par, os puro primos, as ímpares da moldura, os pares da moldura, as ímpares do miolo ou do centro, as pares do centro, as pares comum, as ímpares comum e as dezenas puro par e puro primo junto. Que é interessante fazer essa junção, que é aquilo que a gente monitora para saber se uma combinação de puro par ela é frequente com uma combinação de puro primo saindo junto. Apenas isso. É interessante também e dá para fazer por aqui para quem faz poucos jogos. Para quem vai fazer jogos em massa, as estratégias são um pouquinho mais diferentes. Mas esse daqui foi a configuração que veio nesse concurso, tá zero atraso porque veio nesse resultado. Concurso 3.527. Teve apenas 3 ocorrências com esse início e esse final. E por incrível que pareça, demorou 9 anos para poder repetir. 2016, lá no concurso 1405. Então tá aí o histórico desse início 2, 3, 4 com esse final 23 e 24. Não veio muitas vezes não, tá? E vamos prosseguir aqui com os nossos estudos das pares e ímpares. Vamos começar pelas ímpares, que veio, em maioria, veio 8 ímpares e 7 pares. Repetiu quantas dezenas ímpares, que é sempre bom a gente verificar isso por concurso. Das ímpares que repetiu no concurso passado foram 6, foi a 03, a 07, 15, 17 e 23.
e 19, né? Obviamente, estava esquecendo da 19. 0, 3, 7, 15, 17, 19, 23. Essa 15 tá todo vapor. A 15 não quer mais falhar. Espero que ela não venha nesse próximo concurso, né? A gente tá torcendo que a dezena falhe, sendo que a dezena está disparado aqui, fazendo inveja a 25. No mesmo intervalo que a 15 está saindo 8 concursos, nesses 8 concursos, a 25 veio uma vez e faz parte da mesma coluna, faz parte da mesma cor, que é o mesmo final, que é o final 5, né? Para você ver. Isso daqui sim quebra os cálculos matemáticos. Não anula, jamais. Mas quebrar os cálculos quebra. Porque matematicamente a 15 tem a mesma chance de sair do que a 25 ou vice-versa, que é de 60%. Mas nesse caso aqui, a 15 saiu aqui. Quantos por cento aqui para você analisar? Quem gosta de matemática vai dar um mal na cabeça, hein? Pois é. Mas vamos prosseguir aqui com as análises de ímpares e pares. Eu amo matemática, cara. Matemática sempre foi minha matéria preferida quando criança. Até parece que eu já nasci para trabalhar com números. Eu vou aproveitar isso para trazer os 15 pontos para mim e para você. Essa combinação aqui de 8 ímpares é uma daquelas 500, né, que ainda não foram sorteadas. 500 e alguma coisa. Que ainda não foram sorteadas. Ela chegou agora como a primeira vez sorteada na história da Loto Fácil. Essas 8 dezenas ímpares. Veio apenas uma única vez. E acredita, eu fui atrás, fiz a filtragem, fiz o pente fino e ainda existe 500, mais de 500 combinações que ainda não saíram. E essa daqui foi uma delas, para você ter ideia. Meu caro, você pensa que 13 dezenas ímpares combinando 8 a 8, ela vai dar poucas combinações? Esquece. Existe muito a ser explorado na Loto Fácil. Agora muito mesmo, tá? Para você ter ideia, para você combinar 13 dezenas 8 a 8, vai te dar um total de 1.287 combinações. Eu tenho esse material preparado, em breve estarei colocando aqui na tela, em uma aba específica, em cada uma das nossas planilhas, para a gente mostrar na prática, tá? Esses cálculos, como são feitos, os cálculos de probabilidade, de acertos também. Então, é algo muito relevante que serve para você ficar por dentro quando se trata de cálculos matemáticos. Talvez você não goste de matemática, mas isso vai te dar um norte e você vai ficar mais tranquilo na hora de escolher suas combinações. Não sair aí repetindo combinações aleatoriamente, achando que vai ganhar, apelando para a sorte, e aí não ganha nada e vai ficar frustrado. E o ponto de partida para quem faz poucos jogos, esse daqui é top demais. Ok? Agora vamos ver aqui quantos primos veio nesse concurso. Para a gente não demorar muito. E aqui trazer a tabela de movimentação dos primos. Estamos no terceiro concurso, vindo 4 primos na Loto Fácil. Eu falei isso lá no vídeo de análise principal do J. Silva Loto. E mostrei que essas dezenas elas repetiram. A mesma combinação repetiu do concurso passado, que foi as dezenas 07, 17, 19 e 23. A previsão é que nesse concurso seguinte, isso mude, que a dezena 19 e 23, ou as duas vai ficar para trás, como tem acontecido aqui, ou venha uma ou outra aqui. E por enquanto a gente vai manter 07 e 17, até que uma das duas falhe, né? A 17 está todo vapor, ela já ultrapassou a essa saída aqui. Aliás, eu falando da abobrinha, ela
repetiu a mesma quantidade de vezes aqui, mas foi o que aconteceu com a 15. Quando a 15 chegou no sexto concurso, no quinto ou no sexto concurso, eu não lembro, eu digo, vai falhar. E aí tá até hoje, 8 resultados seguidos, a dezena 15. Da mesma forma, a dezena 17. Ela pode falhar seguindo aqui esse comportamento aqui, sim, ou não, tá? A gente tem aí essa interrogação, esse ponto de interrogação, se a dezena 17 vai manter ou não. Mas eu acredito mais que pode falhar 19 e 23 aqui do que a 17, beleza? Então tá aí as dezenas por primos que saiu nesse concurso pela segunda vez, que não é aquela combinação que sai muito, mas dessa vez repetiu, tá? Só tomar cuidado para não repetir a mesma combinação, que eu não confio que vai acontecer mais uma vez. Ok? Agora vamos para as dezenas pares, onde veio 7 pares, diferente da combinação de 8 ímpares. 7 pares tem mais chances de repetir. E repetiu. Veio 2 vezes na história da Loto Fácil. Essas 7 pares veio 2 vezes, que foi no concurso 3.527. Antes disso, veio no concurso 3.233. Há exatos um ano atrás, dia 30 de outubro. Olha só que legal, né? Veio um ano cravado, demorou apenas um dia para poder vir. Ela veio dia 30 de outubro, retornou dia 31 de outubro de 2025. Coincidência, né? Pois é, sempre acontece isso. E das dezenas por upar que veio nesse concurso foi a dezena 04, 14, 16, 20. Aí a gente vai lá nas por upar novamente para vermos essa combinação. Olha só. A 04 veio dentro do previsto. A dezena 14 também era previsto falhar, não falhou. 16 era previsto falhar, não falhou. E a 20 era previsto sim vir nesse concurso. A 22 era previsto falha. E a 10 era previsto a saída, né? Beleza, pessoal? Então, essas são as dezenas por upar que saiu nesse concurso 3.527. 04, 14, 16 e 20. Está aqui a combinação que saiu nesse concurso. Nós temos essa daqui com 3 dezenas que se aposentou, não quer mais vir, tá? Por isso que está com esse xizinho vermelho aqui. Quando tiver com o xizinho vermelho é porque está super atrasado. E quando os números estiverem em vermelho é porque são fortes e a gente precisa seguir, ok? E agora vamos finalizar aqui. Só lembrando que as pares, existem poucas combinações ainda que ainda não saiu. Por mais que já tenha saído mais de 1.000 resultados, está chegando aí a 1.100 ocorrências. Está chegando a 1.100, falta apenas um concurso para 1.100. Já extrapolou o número de combinações possíveis de 7 pares. Mesmo assim, ainda existem combinações que ainda não saíram. Poucas, mas existe. De 7 pares. Que a gente não vai focar nisso não. É perca de tempo. As ímpares, beleza. A gente pode focar em algumas combinações que ainda não saíram. Mas as pares, eu prefiro jogar respeitando a saída, né? Não apostar em combinações que tenham saído recente. Já saiu quase 1.100, falta apenas um concurso. Ao todo são 792 combinações possíveis de 7 pares. Ou seja, está bem acima aqui do que existe de combinações possíveis, né? Que é quase 1.100, existe 792 combinações. Beleza, pessoal? Vamos prosseguir aqui com início e final para a gente finalizar o nosso vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, está perdendo as dicas de ouro. E você pode também estar entrando no nosso grupo do WhatsApp, primeiro comentário fixado, para participar dos nossos bolões diários. A gente está cada vez mais chegando mais perto, né? Tivemos 2 concursos seguidos acertando 13 pontos. E você já sabe, a gente não precisa acertar 14 para poder acertar 15.
não precisa acertar 13 para poder acertar 15. Mas acredito que em breve a gente, utilizando a estratégia das cores, a gente vai trazer os 15 pontos no nosso grupo. Beleza? Primeiro comentário fixado, você vai entrar e receber as coordenadas para participar dos nossos bolões, que a gente está abrindo novas vagas agora, né? Estava bem limitado ali, mas conforme a galera está chegando, a gente vai abrir novas vagas ali para os nossos bolões diários. Início para esse concurso deste sábado, 1º de novembro. Bom, aqui a estratégia é a mesma anterior. Não há aqui uma definição inicial para esse concurso. Porque a gente pode ter a linha cheia, pode ter uma surpresa aqui nessa linha, neste sábado. Então aqui eu recomendo você manter as 5 dezenas, começar pelo ponto de partida mesmo, as 5 dezenas, não tem jeito. Coloca no fechamento, você que trabalha com fechamentos, desdobramentos, coloca no fechamentos, em fechamentos para você ter essas variações, começando com 5 dezenas mesmo, porque tá complicado. Tá complicado. Estatisticamente já é hora mesmo de vir às 5 dezenas, já estamos a 12 concursos, né, que isso não acontece. Então a gente já pode começar a esperar mesmo as 5 dezenas, ou 4, né? A última vez que saiu esse 2, 3, 4 aqui, na sequência aqui teve 1, 3, 4, 5. A gente pode ter isso como base também. Aqui teve 2, 3, 4, 5, né? Aqui teve 1, 2, 4. Então, os inícios que está saindo ultimamente é apenas replicando aquilo que tem saído recente. E a gente viu várias ocorrências aqui onde saiu esse início 2, 3, 4. Inclusive aqui, ó, no 480. 490, perdão. 490 saiu exatamente isso. Esse 2, 3, 4 aqui. Beleza, pessoal? Então vamos prosseguir aqui para o final. O que é que está forte para vir no final aqui? Agora complicou, porque a dezena 22, neste salto aqui, é uma dezena boa para vir. A 21 perdeu forças. Ela pode falhar até mais uma vez, conforme aconteceu aqui nesses dois intervalos. Não é mais aquela dezena forte para iniciar o final. Pode ser que venha iniciando com 22, aqui o final, seguindo de 24. E a gente pode, mais uma vez, ver aquele final 22 e 24 aqui que parece que impregnou. Depois que a 25 se aposentou, não quer mais vir. Esse 22 e 24 aqui tem sido mais frequente. Então pode ser o nosso início com a linha cheia, que vai dar 7 dezenas se vir as 5 dezenas, com o final 22 e 24. É o ponto de partida aqui, o final 22 e 24, a gente pode expandir para 22, 24, 25 e talvez incluir a 23, não sei se você está acreditando nela, eu mesmo não estou muito confiante. Mas se você quer colocar 3 dezenas aqui, eu te ajudo. Vou te mostrar as opções aqui com 3 dezenas, que são as 10 combinações possíveis de 3 dezenas aqui. Se você quer incluir a 22, iniciando com 22, existem 4 combinações apenas, para você ter essas manobras aqui. Eu estou confiando que venha 3 dezenas na primeira linha também. Então aqui, eu vou até apagar o xizinho aqui, para não confundir. Na verdade, eu vou trazer o xizinho para cá, para 22, não... É 22 e 24 iniciando, então não temos combinações aqui de 2 dezenas, não. Dessa vez eu vou deixar para você escolher, mas te ajudando aqui nessa questão das combinações com 22 iniciando. Ok, pessoal? Beleza? Vou ficando por aqui. Boa sorte a todos. Te vejo no próximo vídeo.